E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que passamos aí mais essa semaninha? Eu espero que bem, espero que todo mundo animado, todo mundo empolgado, muita coisa legal acontecendo, muita coisa boa aí rolando. Espero que vocês estejam estudando bastante SQL Server, ok? Lembre-se disso, quanto mais você estuda, mais você avança aí na sua carreira, mais você avança no seu lado profissional, melhor é. Você com certeza alcançará novos salários, novas oportunidades, oportunidades de quem sabe trabalhar fora do país. Então, aproveita, ok? Oportunidade tem para todos. Muitas vezes o pessoal fala comigo: poxa, Vitor, tá difícil arrumar um emprego e tal, tá difícil conseguir alguma coisa. Eu te entendo, realmente às vezes é um pouco complicado de você conseguir, só que a oportunidade ela está aí. Né? Você tem que saber aproveitar. Só você olhar com mais cautela e estudar, ok? Estudar. Sempre, sempre que possível, estude. Né? Falo sempre para você isso. Aprenda uma coisa nova de SQL Server por dia e você, em um ano, vai com certeza ter uma bagagem aí de pelo menos 365 coisas novas que você aprendeu. Tá? Uma coisa nova por dia parece pouco, mas quando você coloca aí em um ano, é muita coisa. Tá? E se você for colocar hoje no papel o que você aprende em um ano, não chega próximo dessas 365 coisas. Tá legal? Tá bacana? Tá. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar novamente com vocês sobre Azure. Vou falar um pouquinho mais aí sobre Azure SQL Database, tá? Uh, a Microsoft ela tem investido bastante nessa tecnologia, então muita coisa nova que saiu com o SQL Server 2016 está com a integração enorme com o Azure, ok? E vocês também têm me passado um feedback muito legal. A receptividade da série de Azure está sendo muito boa. Vocês estão gostando. Se vocês estão gostando, continuarei fazendo, ok? É o que eu falo para vocês em todo vídeo. O que eu produzo é para ajudar você. Então, se você quer saber de alguma coisa, se você tem necessidade de saber de algo, fale comigo, converse comigo, me manda um e-mail, fala comigo através do blog, fala comigo aí com o seu comentário no vídeo que você está assistindo agora, que eu vou te ajudar. Estou à disposição. Vai em algum evento? Estarei aí em vários eventos nesse mundo de SQL Server. Me encontrou em algum evento? Fala comigo. Não tenha vergonha, não tenha medo. Tudo bem? Ok? Não mordo, beleza? Tá? Pode falar comigo. Gordinho, tá sempre com fome, mas eu não mordo, beleza? Pode falar comigo, vou tentar te ajudar da melhor maneira possível. Se eu não souber o que você está me perguntando naquela hora, eu assumo o compromisso com você de pesquisar para que a gente descubra junto, para que a gente aprenda junto. Tá legal? Beleza? E falando sobre Azure SQL Database, hoje eu trouxe para vocês um vídeo sobre um assunto que muita gente está me perguntando, tá legal? Muita gente. Vitor, pô, você está falando bastante coisa de Azure, mas eu tenho uma dúvida aí. Como é que funciona o processo de backup? Como é que funciona o backup, ok? Das minhas bases de dados que estão no Azure. E melhor ainda, como é que eu faço para fazer aí um restore? Se algum momento eu precisar fazer um restore, como é que eu faço, Vitor? Como é que funciona essa parada quando a gente fala aí de Azure SQL Database, ok? Uh, Muda um pouco, tá legal? Se você estiver utilizando, e aí estou falando aqui para vocês, né? Vamos lá, vamos definir aqui, ó, colocar aqui um quadradinho bonito para você. A gente está conversando de Azure SQL Database, então a gente está conversando de PaaS, beleza? Ok? É Platform as a Service, tudo bem? Eu não estou conversando com vocês sobre o IaaS, que seria aí uma virtual machine, e aí a tratativa de backup é a mesma tratativa de backup de banco de dados que você daria no seu on-premise, tudo bem? Estamos falando aí da plataforma como um serviço. E como isso funciona? Uh, assim que você cria um banco de dados, assim que você vai lá no portal, eu vou mostrar com vocês, tem uma demo bem legal para a gente fazer aqui, mas assim que você vai no portal, você criou o seu banco de dados, de primeira já acontece um backup full do seu banco, ok? Assim que você cria. Então, na criação, assim que você cria o seu banco de dados,
ele já recebe o start de um backup full, beleza? Que pode ser rápido, 30 minutos, ou pode ser mais lento, dependendo do tamanho do seu banco de dados. Às vezes você está exportando o banco de dados de um on-premise para o Azure, um banco de dados bem maior, um banco de dados grande, então vai levar um certo tempo para esse backup finalizar. Mas o legal é que assim que você inicia, você já tem aí um backup full, sem você fazer nada, tudo bem? Esse é o processo de backup automático que a gente tem quando a gente utiliza PAAS, beleza? Ah, Vitor, tá. E o que mais que eu tenho? Então, além do backup full, vou tentar colocar todos eles aqui para vocês, você também tem os backups diff, ou seja, os diferenciais, beleza? O backup diferencial, ele acontece... Deixa eu colocar já aqui o outro também. Além do diferencial, você tem também o backup de log. Deixa eu organizar isso aqui para você, para ficar um pouco mais fácil. Eu vou apagar essa partezinha que eu coloquei aqui. Isso aqui eu não preciso por enquanto, para não ficar uma bagunça muito grande, para você conseguir entender comigo o que eu estou falando. Tudo bem? Então, assim que você cria, você tem o backup full. Beleza? O backup diferencial, ele acontece a cada hora. E o backup de log? A cada 5 minutos. Beleza? Tudo bem? Então, você tem um backup full assim que você cria. Automaticamente, assim que você já criou o banco, o backup full está terminado, a cada hora você tem o backup diff e a cada 5 minutos você tem o backup de log. E depois, né, você volta a ter o backup full, é lógico, eu não posso ficar sem backup full. E aí, esse backup full ele passa a ser semanal. Tudo bem? Então, backup full, depois desse primeiro que você tem no momento da criação do seu banco, tá? Ele passa a ser semanal. Beleza? Maravilha. Show de bola. Ah, Vitor, mas como é que eu faço esse backup? De novo, você não faz, tá? Isso aqui é automático, é o processo de backup automático quando você está utilizando aqui, ó, quando você está utilizando PAAS, tudo bem? Criou o seu banco de dados, isso aqui já está funcionando. Maravilha. Tranquilo. Ah, Vitor, e para fazer o restore? Como é que vai funcionar? Como é que funciona para eu fazer aí o processinho de restore? O processo de restore, bem tranquilo de você fazer também, tá? Só que uma coisa importante que você precisa lembrar para fazer o processo de restore. O processo de restore, vamos lá, eu vou pegar aqui uma outra página. Então, backup está aqui. Vou pegar uma outra página para que a gente consiga conversar um pouquinho aí sobre a parte de restore. Então, está aqui backup. Vamos falar um pouquinho sobre a parte de restore. Ok. Porque para fazer restore, é importante lembrar de uma coisa que precisamos discutir, que é a retenção. Então, você tem o backup sendo feito automaticamente. Beleza, Vitor. Obrigado. Maravilha, Microsoft. Você está fazendo meu backup automaticamente. Mas algum dia eu preciso fazer o restore. Quanto tempo eu consigo voltar? Qual é a retenção que eu tenho? Isso depende de qual tier que você está. Se você estiver no tier Basic, você tem uma retenção de backup de 7 dias. Tudo bem? Se você estiver no Standard, então, se você estiver utilizando aqui no Standard e no Premium, vou colocar eles aqui, você tem uma retenção de 35 dias. Beleza? Ah, Vitor, não é verdade isso que você está me falando. Então, vamos por partes, ok? A Microsoft ela vem investindo muito, muito, muito mesmo no Azure. Então, se você estiver vendo esse vídeo, e aí dá uma olhada na data que eu publiquei esse vídeo, a data de publicação que está aí no YouTube. Ah, eu estou vendo esse vídeo 6 meses depois que o Vitor fez.
E tudo isso que ele está falando não é mais verdade. Ah, o Basic, já verdade, já funciona por 35 dias também, assim como o Standard e o Premium. Maravilha. A Microsoft está investindo sempre em melhorar o serviço do Azure. Então, com certeza, se você levar um certo tempo e assistir esse vídeo depois de muito tempo que ele foi publicado, as coisas estão diferentes. E não precisa ser muito tempo, 2 meses depois, 3 meses depois, muita coisa que eu estou te falando aqui já pode não ser mais limitado, já pode não ter mais a limitação. Tudo bem? Agora, nesse momento que eu estou gravando, essa é a limitação que eu tenho. Tudo bem? Basic 7 dias, Standard e Premium 35 dias. Maravilha? Tudo bem? Olha só. Vamos lá, só para deixar vocês mais tranquilos, porque isso é extremamente interessante, isso é extremamente válido. É assim que você tem que sempre ficar atento ao que está acontecendo. Então, olha só, vou trazer aqui para a tela. Vou aqui trazer aqui para a nossa tela. Essa é a documentação da Microsoft, tudo bem? Essa é a documentação do Azure, ok? Só para vocês terem uma ideia que essas limitações está aqui, ó, que eu estou te falando, ó, o Point in Time Restore, a retenção, quando você está utilizando o Basic. Quando você está utilizando o Basic, olha só, Basic Service Tire, ele é de qualquer momento dentro de 7 dias. Maravilha? Se você estiver descendo um pouquinho mais, você tem o Standard, ok? Qual que é a limitação do Standard aqui, ó? Qualquer posição dentro de 35 dias, tá? E o Premium, mesma coisa, qualquer posição dentro de 35 dias. Maravilha? Ok? Fechado. Ah, Vitor, eu quero confirmar isso que você falou. Ok? Documentação da Microsoft é o melhor lugar para você acompanhar as mudanças, as melhorias que estão sendo feitas no Azure, tudo bem? Nesse momento, Basic, 7 dias de retenção, Standard e Premium, 35 dias, tudo bem? E o processo de restore, o Azure, ele tem aí o processo de restore, que isso é bem legal, é um processo de restore que ele é muito conhecido já para quem trabalha na área de banco de dados, que nós chamamos de Point in Time. Qual que é a ideia do Point in Time? Eu posso restaurar um banco de dados no meu Service Tier Basic em qualquer momento de hoje para 7 dias atrás. Em qualquer momento, beleza? Se quiser parar em uma hora específica, eu consigo fazer. Se eu estiver utilizando o Standard e o Premium, eu posso restaurar o meu banco de dados de hoje para 35 dias atrás, em qualquer momento do tempo. Essa é a ideia do Point in Time. Beleza? Simples, ok? De novo, o backup, você não tem que se preocupar, tá aqui, ó. Backup é feito automaticamente, porque a gente está usando o PAS, beleza? Backup full. Primeiro, backup full, assim que você cria o seu banco. Depois, de hora em hora, eu tenho o diferencial. A cada 5 minutos, eu tenho de log. E aí, na política, você tem um backup full semanal sendo executado. O tempo que você tem de retenção desses backups está diretamente ligado ao Service Tier que você está trabalhando. Então, dependendo do Service Tier que você estiver trabalhando, Basic, 7 dias. Standard e Premium, 35 dias. Ok? Simples, simples. Beleza? Agora, vamos ver isso na prática. Eu tenho uma demonstração aqui bem legal para a gente trabalhar. Vamos lá. Eu já estou conectado aqui no meu portal, tá legal? Estou conectado aqui na minha conta que eu possuo no Azure. Então, vamos lá. Eu tenho aqui os meus bancos de dados SQL. Eu já tenho um banco de dados criado, ok? Esse banco de dados eu criei da mesma forma que você acompanhou em vídeos anteriores, que eu mostrei como criar um SQL Database. Tá aqui, é um banco chamado dbtest, tá legal? Esse banco dbtest coloquei neste servidor que eu também criei um servidor aí, SQLmaniacs.database, e estou conectado neste servidor. Então, se você olhar aqui, via Management Studio, vou desconectar desse cara que eu não preciso, via Management Studio, estamos conectados neste servidor. Ok? Tá aqui, ó. SQL Maniacs. Vitor, você tem duas bases.
Tem. Na verdade, eu já fiz o processo de restore para adiantar um pouquinho. Vou mostrar para vocês como é que a gente faz. Vou pontuar aí o cenário com vocês. Eu só adiantei porque na minha máquina levou um pouco de tempo para esse restore acontecer, para a gente não perder tempo, para que esse vídeo fique um pouco mais dinâmico, tá? Então, a ideia aqui é a seguinte. Eu criei um banco de dados chamado dbtest, tá? Dentro deste banco de dados dbtest, o que eu tenho? Eu tenho uma tabela. Vou colocar esse cara para cá, que fica mais fácil. Eu tenho uma tabela que eu criei chamada cliente. E eu fiz alguns inserts nessa tabela clientes. Esperei alguns minutinhos, esperei ali uns 5, 10 minutos e fiz um update. Esperei os 5, 10 minutos e fiz um delete. Então, eu dei um intervalo entre os backups de log que acontece a cada 5 minutos. Por que eu fiz isso? Porque eu vou mostrar para vocês o estado atual do meu banco de dados e o estado que eu consegui retornar com o meu backup. Tudo bem? Beleza. Então, olha só. Vamos lá. Está aqui o meu banco de dados. Ok? Se eu fizer um select, eu estou conectado no dbtest. Se eu fizer um select, você consegue acompanhar comigo, estou acessando a minha base de dados. Então, vamos lá, vamos devagar para vocês conseguirem entender. Então, essas são as informações iniciais. Então, eu inseri 6 registros. Você já percebe aqui embaixo que eu não tenho 6 registros, porque a última linha que eu fiz foi um delete, tá? Então, eu não tenho mais o primeiro registro. Olha só, no meu banco de dados original, eu não tenho mais o primeiro registro, porque eu apaguei. E percebe aqui comigo, ó, o segundo registro, que aqui está João, o valor inicial desse cara era João da Silva. Então, o que aconteceu nesse meu banco de dados? Eu fiz um insert, logo na sequência eu fiz um update, trocando João da Silva por João, e depois eu excluí os dados, fiz um delete, apaguei o registro 1. Poxa, Vitor, eu não podia apagar o registro 1, meu Deus do céu, eu tenho que voltar ao meu banco de dados antes do momento em que aconteceu este update aqui. Ah, e agora? O que eu vou fazer? Como é que eu faço? Simples. Vamos lá. Olha só. Como é que eu faço o processo de restore? Vou fechar todos esses caras para a gente começar do início. Então, eu estou aqui no portal, selecionei a guia Bancos de Dados SQL. Eu quero fazer o restore deste banco de dados. Eu clico em cima do banco de dados, você vai olhar comigo e falar, nossa, não acredito que é só isso. É. Tá vendo aqui, quando eu clico no banco de dados, aparecem as opções desse banco de dados. E uma das opções que eu tenho aqui, ela se chama restaurar. Sério, Vitor? Sério. Aí eu clico aqui em restaurar. Eu recebo uma outra opção e aqui, olha que maravilha, gente. Olha só que beleza. A hora atual, tudo bem? Lembrando que eu estou utilizando um servidor aqui que está no Canadá, tudo bem? E qual é o ponto de restauração mais antigo? O primeiro backup full realizado deste banco. Tudo bem? É o ponto de restauração mais antigo. É exatamente neste momento que eu criei o banco de dados e que aquele backup full foi restaurado. Só que eu não quero esse backup full. Porque o backup full, assim que eu criei, o banco estava vazio, não tinha nada. Eu quero um pouquinho mais para frente, depois que eu criei a tabela e inseri os dados. E eu sei que isso aconteceu, na verdade, hoje, está aqui, ó, ponto de restauração, point in time restore. Eu sei que aconteceu hoje e eu sei que foi às 9 horas. Ô, Vitor, mas por que ele está te colocando esse nome aqui, ó? Porque ele vai criar um novo banco de dados, um novo SQL Database, com este backup, com estes dados deste dia que eu selecionei, ok? E o horário que eu selecionei, point in time restore. Tudo bem? Maravilha. E eu vou colocar para restaurar. Eu já fiz esse restore, tá legal? Já tenho um banco de dados com esse nome. Eu já fiz esse restore. Eu vou colocar aqui só para vocês verem um outro nome, tá? E vou dar OK. Na minha máquina demorou um pouquinho para acontecer o restore, por isso que eu já deixei ele pronto, tá? Eu já tenho um pronto. Você vai acompanhar aqui comigo, ó, que ele está dizendo para a gente que ele começou a fazer o restore, estou restaurando o banco de dados, só que eu já tenho esse cara pronto. Olha só, tá aqui, ó, dbtest, prontinho, simples, e o dbtest do meu
momento das 9 horas. Tudo bem? Então, olha o que eu vou fazer. Eu tenho duas telas aqui, para ficar fácil da gente trabalhar. E eu vou minimizar esse cara só para você acompanhar comigo. Então, essa minha conexão, presta atenção que eu estou conectado no banco em que eu trouxe a informação antiga. Esse é o meu banco que eu restaurei, tudo bem? E nessa aba aqui, olha só, eu tenho o banco de dados atual, que é o banco de dados onde já tive alteração da informação. Maravilha? Então, olha só, vou fazer o select nesta minha tabela, e você vai perceber os registros que eu tenho, e vou fazer select nesta minha tabela. E você vai perceber os registros que eu tenho. E está aqui. Olha só. Cara, Victor, eu não estou acreditando. Acredita em mim, cara. Quantos registros eu tenho aqui? 6. São os mesmos 6 registros daqui, ó. Vou trazer esse cara para cá, para ficar mais fácil de você acompanhar comigo. Vou colocar aqui, olha só. Vamos lá. Os 6 primeiros registros iguaizinhos do momento em que eu fiz este insert, porque eu tenho um backup, eu tenho um restore point in time. Está aqui, ó, o mesmo momento. Olha só, tem o registro 1, o João da Silva é João da Silva. Diferente do que eu tenho agora no meu banco de dados, que é, não tem o registro 1, cadê o registro 1 aqui? E o João da Silva não é mais João da Silva, é João. E aí? Pô, Vitor, é só isso? É só isso, tudo bem? É só isso. Demora um pouquinho para ele finalizar, por isso que eu já fiz, tá? Por isso que eu já fiz. Mas esse é o processo. O banco de dados, assim que ele terminar de ser restaurado, ele já vai ficar disponível para você. E você pode acessar através do Management Studio, você pode acessar ele através do portal. Tudo bem? Ah, Vitor, poxa, mas e aí? Eu quero trazer, então, os dados que estão nesse meu banco de dados que eu restaurei para a minha base de dados de produção, para que eu consiga fazer lá um depara e retornar as informações que foram alteradas e apagadas. Como é que eu faço? Como é que eu faço para, de um banco de dados, acessar outro? Então, você não consegue, dentro do Azure SQL Database, fazer isso aqui, né? Select, asterisco, from, que é o que nós fazemos numa instância on-premise, né? Banco, ponto, ponto, tabela. No Azure não vai funcionar, tudo bem? Isso não vai funcionar. Tá, e aí? O que, que eu faço? Qual a outra maneira de você fazer isso? Import, export. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer o seguinte. Eu venho nesse meu banco de dados dbtest 216.9 e o dia 30, botão direito nesse cara. Vou buscar as opções que eu posso trabalhar, tarefas e, opa, export data. Vamos lá. Vamos fazer um import, export e vai funcionar? Vai funcionar igualzinho, ó, next. A única coisa que eu preciso fazer aqui é colocar o caminho do servidor, então eu vou selecionar aqui, olha só, Native Client 11, já está aqui, né, ó, todo o caminho que eu preciso saber para conectar nesse meu SQL Database. Já está aqui embaixo o banco de dados que tem a informação que eu quero transferir. Beleza, esse é o meu source. Só preciso mudar aqui, né, porque eu estou utilizando SQL Authentication. Vou colocar minha senha, maravilha. Next. Vou novamente SQL Server Native Client. Vou colocar aqui, ó, SQL Maniacs, ponto, database, ponto, Windows, ponto, net, 1433. Vou colocar aqui o meu usuário e senha. E vou selecionar o banco de dados que eu quero levar. Quero levar para onde? Para o dbtest. Ok, next. Quero copiar tabelas. A tabela que eu quero copiar é essa. E no meu source é este dbclient. No meu destination eu vou colocar dbclient v1, porque é a versão 1 da tabela. Next. Rodar imediatamente. Finish. E vamos lá. E você não está acreditando que eu estou fazendo isso tão fácil assim? Estou fazendo isso extremamente fácil. Está aqui a informação. Estou conectado no meu banco dbtest e agora eu posso fazer isso aqui, ó, select asterisco from
cliente V1. E vamos lá. Prontinho. Tá aqui, galera, a minha informação atual e o meu banco de dados, né, a tabela que estava no backup que eu restaurei. Fácil? Fácil. Lógico que é fácil. É a mesma ideia de você fazer um restore no on-premise? Basicamente a mesma ideia. Você teria que fazer basicamente isso no on-premise. Trazer o seu banco de dados num banco à parte, olhar as tabelas que você quer e fazer lá o import-export dos dados. É lógico que no on-premise, provavelmente, o que aconteceria é que você conseguiria fazer lá o select, asterisco from tabela, banco, ponto, tabela, porque está na mesma instância on-premise, né? No Azure não consigo fazer, eu tenho que exportar esses dados para dentro do meu banco para eu conseguir trabalhar. Na verdade, exportar de um, importar para outro para eu conseguir trabalhar. Muito, muito, muito simples de fazer. Beleza, galera? Muito simples mesmo, tá? Vocês perguntaram muito para mim, eu recebi muitas perguntas sobre como fazer isso, qual era a ideia de fazer isso, e eu achei bem legal, achei bem interessante trazer esse vídeo para vocês, que eu acho que vai ajudar bastante. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Novamente, quero desejar aí uma excelente semana, cheia de problemas, problemas cabeludos, problemas difíceis de resolver, nível hard, beleza? Nível hard, porque assim que você resolver, você com certeza vai sentir aquele alívio, falar, caramba, aprendi uma coisa nova, vou compartilhar com o Vitor. Porque você lembra, né? As 3 palavras mágicas. Lembra disso? Aprende, pratica e compartilha, beleza? Aprende, pratica e compartilha. Esse é o meu lema, ok? Essas são as minhas 3 palavras que eu quero passar para você. Então, eu estou sempre aprendendo, estou sempre praticando o que eu aprendi, porque eu quero sempre compartilhar isso com vocês. Tudo bem, gente? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero vê-los novamente no nosso próximo vídeo. Uma excelente semana. Grande abraço para vocês e até a próxima, galera. Até mais.